Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos continuar aqui o curso de Fundamentos da Matemática 3. E o assunto da aula de hoje vai ser a PG, a progressão geométrica. Nós já vimos a progressão aritmética, que para cada termo seguinte, a gente adiciona uma constante chamada de razão. Na progressão geométrica, a gente tem a mesma análise, certo? Quando eu falo em sequências, né? No caso aqui, progressão geométrica. Vou arrumar lá no material. É uma sequência dada por essa fórmula de recorrência, onde o primeiro termo vai ser o A1, né? Continua aqui o primeiro termo, e o termo AN vai ser o anterior, o AN-1, vezes a razão. Diferente da PA que a gente somava o R, né, a razão, a gente vai multiplicar por um número Q, que é um número real dado, né, que é a razão para PG. A gente até diferencia o R do Q, só porque uma se refere a PA, enquanto a outra se refere a PG, tá? Mas as duas são a razão. Pode ser qualquer número natural, valor de n, porque a gente tem que lembrar que fórmula de recorrência a gente trabalha com posição, então não existe posição negativa. Pode ser qualquer número natural e o n tem que ser maior ou igual a 2, já que o primeiro termo muitas vezes já é dado, tá? Em outras palavras, dizemos então que uma PG é a sequência que a cada termo é multiplicado por uma constante Q, chamada de razão. Então, 3 exemplos aqui de PG. 1, 2, 4, 8, 16. Eu percebo que o primeiro termo dessa PG vale 1, enquanto a minha razão, lá na PA, né, a gente fazia, por exemplo, o A2 menos o A1, porque eu sabia que para cada termo eu tinha que adicionar a constante R. No caso da PG, já que a gente multiplica, para determinar a minha razão, né, eu tenho que pegar o termo da frente e tirar o anterior, o AN-1. Então, essa é a simbologia para indicar a razão. Então, eu posso pegar o 16 pelo 8, posso pegar o 8 pelo 4, posso pegar o 4 pelo 2 ou o 2 pelo 1. Em ambos os casos, em ambos não, né? Em todos os casos, vamos ter uma PG de razão 2. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, e assim sucessivamente. PG infinita, né? Este caso, 3, 1/3, 1/9, 1/27 avos. O primeiro termo dela vai ser 3, e a minha razão, que vai ser 1/3. Por que eu sei que é 1/3? Eu posso pegar o segundo termo, que é 1/3, e dividir pelo primeiro. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1/3. Na verdade, aqui vai dar 1/9, né? Minha razão igual a 1/9. Vamos certificar ali. 1/9 dividido por 1/3. Então, 1/9 vezes 3 sobre 1. Então, aqui vai dar 1/3. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Acho que é 1. Que o primeiro termo é 1, tá? Então, vai ser 1 sobre 3 aqui. A razão vai dar 1/3. Aí vai dar certinho. Bem, eu vou arrumar lá também no material. Então, ó, peguei o segundo termo, dividi pelo primeiro. 1/3 dividido por 1 dá 1/3. 1/9 dividido por 1/3, para achar a razão, dá 1/9 vezes 3 sobre 1, simplificando também dá 1/3. Então, no caso, essa razão aqui é uma razão, essa primeira, a razão deu maior que 1, e essa razão deu entre 0 e 1, tá? E essa aqui também é uma PG, que o primeiro termo vale 7 e a razão vale 1. Então, seria o mesmo termo em toda a PG, tá bom? Então, para PG, para calcular a razão, a gente sempre pega o termo da frente dividido pelo termo anterior, tá bom? Isso classifica como uma PG. Qual a classificação dessa PG? A gente pode considerar aqui cinco classificações. A maioria tem 2 casos, tá? Quando que a minha PG vai ser crescente? Então, se o meu termo da frente for maior do que o termo de trás, vamos dizer assim, né, a gente vai ter aqui, se eu passar aqui, né, quando eu divido essa minha razão, quando eu calculo da frente menos o anterior, eu tenho que esse valor é maior que 1.
Então, se o primeiro termo for o AN for maior que o N menos 1, vamos dar um exemplo aqui. O AN seria 2 e o AN menos 1 seria 1. Então, esse caso aqui. Quando o termo da frente for maior, a minha razão vai ser maior que 1. Como eu fiz aqui, ó, 2 dividido por 1 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então, neste caso, quando os termos são positivos e o termo da frente for maior que o termo anterior, a minha razão vai dar maior do que 1. Então, ela vai ser considerada como crescente. Perceba que esses valores estão crescendo. Se o termo da frente for maior que o termo anterior, e essa razão estiver entre 0 e 1, quando os termos forem negativos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando elas forem negativos. Menos 54, vai, funciona. Menos 54, menos 18, menos 6. Então, ó, eu percebo que essa PG vai ser crescente, né? Se eu pensar na reta numérica, esses números estão vindo negativo e positivo, mas vamos lá. O termo da frente é maior do que o termo anterior. Essa minha razão é dada por quanto? O da frente dividido pelo anterior. Então, nós temos positivo aqui, né? Razão positiva. 18,54 simplificando dá 1/3. Então, ó, para os meus termos que são negativos, se o da frente for maior do que o anterior, essa razão vai estar entre 0 e 1. Tá? Então, continua sendo uma PG crescente. Tá bom? Quando que ela é uma PG constante? Dois casos. Ou o primeiro termo vai ser 0, significa que a razão pode ser qualquer valor, porque qualquer valor que eu multiplicar por 0 vai dar 0, a gente vai ter uma PG constante, ou se os termos, o termo da frente for igual ao termo anterior. Então, essa razão vai ser igual a 1, que é o que nem o caso que eu fiz aqui do 7, ó. Do 7. Então, todos os termos são iguais, né? Os termos aqui não são nulos, né? Como está falando. O termo da frente é igual ao termo anterior, 7 igual a 7. Quando eu faço a minha razão, eu tenho que a razão vale 1. Então, razão igual a 1, para os termos iguais e não nulos, né? Porque não nulos vai ser esse daqui. Ela também é uma PG constante, tá? Decrescente, ela é o oposto da crescente. Então, lá a gente tinha que o termo da frente é maior do que o termo anterior. Na decrescente vai ser o contrário. Se o termo da frente for menor do que o termo anterior a ele, né? Essa razão vai estar entre 0 e 1. Isso funciona para os termos quando são positivos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar do livro aqui. Os termos positivos. 3, 1. Vamos pegar aquela lá. 1/3, 1/9. Então, meus termos aqui são positivos. O termo da frente é menor do que o termo anterior, certo? Esse termo é menor. Então, a minha razão vai estar entre 0 e 1. Então, vamos analisar aqui. Se eu pegar 1/3 e dividir por 1, eu tenho uma razão entre 0 e 1. Então, perceba que essa PG vai decrescendo, né? Ela é decrescente quando os termos são positivos. E quando o termo da frente for menor que o termo anterior e a minha razão vai ser maior do que 1, quando os números são negativos. Então, imagina que você tenha essa PG. O número da frente é menor do que o número anterior, né? A posição anterior. Então, se eu quiser calcular essa razão, o da frente dividido pelo anterior, minha razão deu maior que 1 quando é negativo. Aqui eu percebo que essa PG está indo para os números negativos, né? Então, ela está decrescendo, tá bom? Quando que a minha PG é alternante? É aquela PG que o sinal é trocado, ou seja, a minha razão vai ser negativa. Então, se eu tenho aqui, imagina que eu tenho o primeiro termo igual a 3 e a minha razão seja menos 1. Então, se eu for multiplicar por 3 por menos 1, vai estar menos 3. Se eu multiplicar por
menos 1 vai dar 3, e assim ela vai alternando, né? A gente pode colocar aqui uma razão menos 1/2, também dá certo. Aqui eu tenho 4, se eu multiplico por menos 1/2, dá menos 2. Se eu multiplico por menos 1/2, vai dar 1. Né? Se eu multiplico por menos meio, menos meio, e assim sucessivamente, tá? São PGs alternantes. E PGs estacionárias é que o primeiro termo é diferente de zero e o resto é nulo. Então, você pega essa PG aqui. Por que ela é estacionária? Porque o primeiro termo vale 1 e a razão aqui vai ser 0 dividido por 3, que é 0. Então, a partir do primeiro termo, que é diferente de 0, o restante dos meus termos vai ser iguais a 0, tá bom? Então, são as PGs estacionárias. Assim como na PA a gente tem aqueles termos específicos, uma PA de 3 termos, de 4 ou de 5 termos, também a gente vai ter aqui para PG. Então, como eu multiplico cada termo para chegar no próximo, para uma PG de 3 termos, a gente tem um número, o próximo é ele vezes a razão, o próximo é ele vezes a razão vezes a razão. Então, a gente pode escrever como a razão ao quadrado. Então, a gente pode representar dessa forma ou desta forma. Você tem o x como número central, para frente ele multiplica a razão, para trás ele divide a razão. Você tem essas duas formas de escrever uma PG de 3 termos. Para 4 termos, a gente pode seguir aquele mesmo raciocínio. Então, x para o primeiro, x vezes q no segundo, x vezes q ao quadrado no terceiro e x vezes q ao cubo na quarta posição. Ou essa simbologia aqui, que é um pouco utilizada também, né? Então, já que eu estou fazendo uma PG de 4 termos, eu posso pensar sempre em ordem 3, né? Então, eu tenho aqui x sobre y ao cubo, x sobre y, x vezes y e xy elevado ao cubo, tá? Essa notação aqui, pouco utilizada, mas às vezes vocês vão precisar usar. E quando tiver 5 termos, podemos fazer o mesmo raciocínio. 1 é x, xq ao quadrado, xq ao cubo e xq à quarta. Ou aquela estrutura de que o x está no meio, para frente xq ao quadrado, para trás o x divide por q, e mais um para trás o x divide por q ao quadrado. Então, a gente pode representar esses elementos, tá? Vamos ver um exemplo aqui, que essa primeira semana vai ser só referente a essas análises de PG. Na próxima, a gente entra com a forma do termo geral, interpolação, e na outra a gente entra com a soma dos termos de uma PG, tá? Então, qual número deve ser somado a 1, 9, 15 para que se tenha nessa ordem 3 números de uma PG? Então, vamos jogar aqui a resolução para cá. Só faltou mostrar onde que está. Aqui. Vamos lá. Então, eu quero que esses 3 termos sejam uma PG. Então, até então seria assim, né? 9, 15. Mas ele quer saber com qual número que eu somo esses valores para se tornar uma PG. Então, eu somo x e somo x. O mesmo número que eu vou somar nesses 3 termos para virar uma PG. Se isso daqui vai ser uma PG de 3 termos, a gente pode utilizar qualquer simbologia que a gente quiser. Ou a gente pode pegar essa daqui, xq ao quadrado, ou x sobre q, x e xq. Então, depende do que você quer fazer aqui. Vamos tentar a primeira, que é x, xq e xq ao quadrado. Vamos ver o que a gente sai daqui. Então, o primeiro termo, eu tenho que achar aqui a minha razão. Vou começar para achar a razão, né? Então, eu pego o segundo termo, 9 mais x, e divido pelo anterior, 1 mais x. Ou, se eu pegar o 15 mais x e dividir por 1 mais x. Então, perceba que essa razão não é uma razão muito fácil de se encontrar, né? O que eu percebo? Lá na progressão aritmética, quando a gente tem 3 termos, A, B, C, a gente fala que o termo central é a média aritmética
dos dois extremos, né? O anterior e o posterior. Na PG, isso funciona como média geométrica. Então, como que é a fórmula da média geométrica? A média geométrica fala que o termo central é igual à raiz quadrada do produto dos outros dois termos. Então, 1 mais x multiplicado por 15 mais x. Então, aqui que a gente vai conseguir achar o valor de x, tá? Através da média geométrica. Porque minha PG é geométrica. Tudo bem? Dessa forma que eu calculei aqui, ó, não foi possível porque não deu aqui o valor da minha razão. Isso aqui vai dar... A gente tem que utilizar a parte de polinômios, vai ficar muito complicado. Vamos tentar pela próxima, antes de fazer ali pela geométrica. Se eu considerar x sobre q, x e x vezes q, o que que eu tenho? Que x sobre q é igual a x mais 1. Certo? Isso daqui vai totalizar x, deixa eu ver aqui, x igual a qx mais 1. Jogar no x para cá, fica menos qx igual a 1. Colocando o x em evidência, eu tenho 1 menos q igual a 1. E o x vai ser 1 sobre 1 menos q. Então, não adiantou de nada porque eu não tenho o valor do meu q, não tenho o valor da minha razão, certo? Então, a gente tem que fazer pela média geométrica. Então, só fiz o cálculo aqui, que essas duas formas não são possíveis facilmente, né? Então, vamos lá. Equação racional, eleva os dois membros ao quadrado para sair da raiz. Aqui fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E aqui aplico o distributivo. 1 vezes 15, 15, 1 vezes x, x, x vezes 15, 15x, e x vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado dos dois lados, pode simplificar. Aqui a gente tem 18x, x mais 15x dá 16x, vem menos 16x para cá. Segundo membro já tem o 15, o 81 vem como menos 81. Então, isso dá 2x, 81 menos 15, 80 menos 15 dá 65, fica menos 66. Divide os dois lados por 2, x igual a menos 33. Então, aqui a gente tem o caso que se o x for menos 33, isso daqui vira uma PG. Vamos certificar? Então, essa PG vai ficar 1 menos 33, 9 menos 33 e 15 menos 33. Então, essa PG fica menos 32, 9 menos 33 dá menos 24, e 15 menos 33 menos 18. Vamos ver se é uma PG de 3 termos. Se eu pegar menos 24 e dividir por menos 32, aqui fica mais, são múltiplos de 8. Se eu dividir por 8, aqui vai dar 3 quartos. Certificando, menos 18 dividido por menos 24 são múltiplos de 6. Então, dá mais 3 quartos. Aí, realmente isso é uma PG de razão 3 quartos. Tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem bem. Até mais, tchau, tchau.